noite novamente para o pessoal que chegou agora. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom, o tema hoje é escolha, como sempre, do nosso companheiro Alexandre. Faz parte do Evangelho de João 4:35. Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, aqui é um convite para que a gente possa olhar para a nossa própria vida, para o nosso próprio terreno interior e fazer uma análise íntima conosco mesmo de o que é que a gente tem para colher. Todos nós, quando a gente começa a entender um pouquinho a mais a partir do estudo da doutrina espírita, a gente não pode se acomodar nas mesmas condições em que a gente começa. De tempos em tempos, a gente tem que fazer uma avaliação e ver o quanto que a gente andou, e ver o quanto que a gente conseguiu melhorar desde quando a gente chegou à casa espírita pela primeira vez até o presente momento. A todo instante, essa frase, esse versículo, fala para nós da nossa necessidade. Dá uma olhada, para de olhar para o chão apenas, dá uma espraiada na sua visão, levanta os olhos e veja as terras, e veja a plantação que você construiu, criou, plantou até agora. E vê o que é que você tem para colher. Todos nós precisamos fazer isso de tempos em tempos. A mudança natural e necessária faz parte do nosso roteiro. Eu me lembro, ao estudar essa passagem, ela se encontra em João, no capítulo 4, e antes um pouquinho, tem uma das passagens mais ricas que a gente tem no Evangelho, que é quando Jesus está andando pela Samaria, e aí ele encontra com a samaritana, perto do poço de Jacó. E Jesus pede a ela água. Você podia me dar água? E ela estranha, porque não se podia conversar com uma mulher, ainda mais samaritana. Porque os samaritanos, faziam parte dos dissidentes, da casa de Israel. Então Jesus quebrava duas coisas ao mesmo tempo. Dirigia a palavra a uma mulher e a uma mulher samaritana. Ela estranhou imediatamente, falou assim, o senhor está vendo com quem que o senhor está falando? Ou seja, o senhor reconhece com quem o senhor está falando? Ele falou assim, estou te pedindo água. E ela fala, como que eu posso dar água para o senhor? Aí ele começa a falar para ela, explicar o seguinte, fala, menina, se fosse eu traduzindo para a linguagem de hoje, menina, você não sabe o que você está perdendo, porque eu estou te pedindo água, e a água que você me dará é uma água que vai matar a sede por pouco tempo, e depois eu terei sede novamente. E se você me pedisse água, eu te daria uma água que é a água viva, que nunca mais você teria sede. Ela ainda olhou para ele e falou assim, o senhor nem ânfora tem, o senhor nem vasilha para pegar, o poço é fundo. Fica tirando onda aí que pode me dar água viva. Que água viva é essa? É óbvio que Jesus não estava falando mais de água, é óbvio que Jesus estava falando de um outro patamar de fonte, um outro patamar de água. É exatamente esse sentido.
A gente começar a levantar os olhos é a gente começar a perceber que nós, seres humanos, infelizmente, ainda estamos muito contaminados com a vida que nos exige diariamente a sobrevivência e a preservação da espécie. A gente ainda é ser humano, né, segundo Joana de Ângeles, homens sensação, regidos do estômago para baixo. A gente só pensa em comer e procriar. Observe, tudo na nossa vida tem a ver com isso. A gente não passa um tempinho mais sem pensar num sanduíche, né? Às vezes até aqui mesmo, na casa espírita, lugar onde tudo nos convida a fazer uma reflexão com um olhar mais acima, com capacidade de ceifar aquilo que de espiritual a gente pode ceifar, a gente ainda está preocupado com o feijão tropeiro hoje, né? Tem gente que está preocupada com o feijão tropeiro, tem gente que está preocupada com o caldinho de mandioca, a vaca atolada. Vaca atolada hoje? Boa, boa. Para que eu fui falar nisso agora? Fazer vocês levantar os olhos vai ser mais complicado agora. Mas é exatamente essa reflexão. O quão difícil é fazer com que a gente se abstraia um pouco das exigências corpóreas, para que a gente possa entender um pouco mais acerca dos valores espirituais, das aquisições espirituais, daquilo que faz parte da nossa vida, que é a vida atemporal, a vida que se preservará. Às vezes, a gente precisa fazer um esforço hercúleo, mas é exercício. Exercício cotidiano, exercício do dia a dia. Às vezes a gente tem que começar a prestar atenção na nossa lide. E essa lide vem recheada disso que a gente ainda, né, está debaixo de tutela, está debaixo de regência. Se a regência é só do estômago para baixo, obviamente o seu comportamento será um. Raríssimos são aqueles que conseguem transcender e olhar um pouco mais acima. A ponto de você, por exemplo, às vezes chegar perto de uma pessoa, e quantas vezes já aconteceu isso comigo, as pessoas chegam perto de mim, mostram uma dúzia de rosas que comprou para dar para a namorada, para a esposa. Eu falo, olha que rosas lindíssimas. Eu olho e falo, quanto custou a dúzia? Quer dizer, está mais interessado no que foi despendido, quanto que gastou. Jamais eu sou capaz, às vezes, de olhar num primeiro instante sem ter um esforço muito grande para desviar a minha atenção, tirar a atenção do que é terra a terra, do que é meramente material, para uma espiritualidade, um sentido de espiritualidade mais aguçado. Eu sou incapaz de olhar a leveza da pétala, a maciez, o perfume e assim por diante. Eu olho mais quanto é que custou, e isso é vida cotidiana, né? Se a criança chega em casa, não, pai, hoje eu tive um dia feliz na escola, a pessoa já quantifica na mesma hora, quanto você tirou na nota, ou seja, né, não interessa o mundo da qualidade, o que interessa é a quantidade. A pessoa chega e fala, nossa, encontrei um emprego que é o emprego dos meus sonhos. A gente nunca que é capaz de falar assim, você está feliz? Vai te fazer feliz? Não, a gente pergunta, quanto vai ganhar? A gente é incapaz de pensar numa casa. Nossa, estou morando numa casa, mas que delícia de casa. Tem varandinha colonial, cortininhas românticas, janelinha ao estilo colonial, antigo, mas não sei o quê, e vai descrevendo a casa, e a pessoa, e quanto custou? É o nosso mundo. A gente ainda rasteja, a gente ainda é incapaz
de levantar os olhos para ver o que a gente pode colher acima daquilo que é apenas a preocupação imediata com sobrevivência. E o problema é exatamente que nós não vamos sobreviver, gente. Esse corpo físico tem data de validade. Varia, mas vai acabar. É uma péssima notícia. Eu tenho certeza que eu estou pegando muita gente desprevenida, porque tem gente que morre de medo de falar disso e fala assim, se algum dia eu morrer, como se isso estivesse fora do dicionário da pessoa. Eu, às vezes, me pego falando dessa forma, mas morreremos. Portanto, é necessário a gente levantar os olhos e ver que tipo de colheita a gente pode fazer um pouco mais acima, um pouco mais do coração para cima, desenvolver um pouquinho mais daquilo que a gente é capaz de desenvolver, que é atinente ao espírito. Porque nós vamos precisar, nós vamos ter necessidades de mostrar essa bagagem. Nós precisamos dessa bagagem para na hora que a gente chegar no mundo espiritual, se alguém chegar perto de você e falar assim, escuta, que diferença você notou entre o período em que você reencarnou, quem você era ao reencarnar, e o que você se tornou ao desencarnar? O que é que você tem para mostrar como bagagem? O que é que você colheu? Nessa trajetória sua, você foi mais trigo ou joio? Lembra da parábola? A condição de trigo e a condição de joio é exatamente a condição espiritual ou a condição não tão espiritual, a condição de apegos às questões mais cruciais da vida terrena e vida material. Se você entender a parábola do trigo e do joio, você começa a descobrir que a responsabilidade de mudanças de joio a trigo é nossa. Cada um escolhe a quantidade de trigo, a quantidade de joio que quer ser. E observem que no final da história, no final da parábola, o trigo vai ser separado do joio, e fica muito fácil de você reconhecer o joio e botar fogo. Porque não vale muita coisa. Não tem muito sentido você preservar algo sem valor. O que vai preservar-se é aquilo que você tem de valor espiritual, que está mais condizente com o trigo. É óbvio, dá para entender, né? O joio é uma planta parecidíssima com o trigo, mas só que ela é tóxica. E ela, quando é misturada na farinha de trigo, quando não há separação devida, e ela é feita farinha de trigo e contaminada com joio, ela fica diferente, porque há um amargo. E aí descaracteriza o trigo, que é nutritivo, que faz bem para a saúde, que dá sabor à vida, né, nos pães que a gente tem comido desde aquela época até agora. Então, como que a gente pode descobrir uma maneira mais rápida de fazer essa trajetória? Primeiro, valiosos conhecimentos te levarão às esferas superiores. Que tipo de conhecimento você acha que tem valor para fazer você focar, ao invés de apenas nas questões mais de necessidade material, e desviar um pouco o foco para as questões de necessidade espiritual e desenvolvimento espiritual? Que tipo de conhecimento você acha que é necessário desenvolver para que você possa conseguir efetivamente uma maior rapidez nessa colheita, um pouco mais de produtividade nessa colheita? Eu acho que
vocês devem estar pensando, o conhecimento acerca da vida espiritual, o conhecimento acerca daquilo que Jesus veio trazer para nós, daquilo que os amigos espirituais vieram trazer para nós, que estão contidos nas doutrinas, todas elas. Todas as doutrinas têm riquezas de detalhes nos conhecimentos que tocam exatamente na esfera do desenvolvimento espiritual. Todas têm requintes, sutilezas extremamente necessárias para a vida do ser humano no quesito espiritualidade. É só a gente começar a fazer as nossas escolhas. O que é que te atrai mais a atenção? O que é que você vê na vida? O que é que você ouve na vida? Que tipo de mensagem você passa para o mundo quando você está agindo na vida? Qual a mensagem? Um espírito, por exemplo, é capaz de ler o que o outro espírito está vibrando. No mundo espiritual, quando você chega no mundo espiritual, aí a nossa hipocrisia já não tem muito sentido lá, porque a maioria dos espíritos, eles entendem a linguagem, não a linguagem que você está tentando passar, mas é a linguagem de uma totalidade que representa o que você é. É a sua linguagem vibratória, é a sua linguagem de tom vibratório. Então não há como tapear mais. Um espírito inferior, um espírito atrasado, ele expande isso no ambiente onde ele está. E é por isso que não tem como ele enganar. É por isso que não tem como ele se passar por outro por muito tempo, porque isso vai ser descoberto em pouco tempo. Como é que você passa essa mensagem? Às vezes a gente se preocupa com muitas coisas e fica pensando às vezes, então eu preciso de realizar coisas grandiosas. Não, não é esse o aspecto. São detalhes. A vida é detalhe. Como é que você constrói uma relação humana mais humanizada dentro de casa? Dentro de casa. Não precisa de sair. A relação humana observada dentro de casa já é começos para que você possa sair da predominância do estômago para baixo para a predominância do coração para cima. Joana de Anjos dizia exatamente, você quer saber a diferença entre um grande homem e um homem grande? Você mede o homem grande do pé até a cabeça. E um grande homem, você mede do coração para cima. Essa é a diferença. Então, quem é esse grande homem dentro de casa? Que tipo de esforço a gente faz? Qual é a nossa maneira de azeitar, lubrificar as nossas relações humanas dentro de casa? Começa com os nossos parentes mais próximos. Começa com os seres humanos que estão mais próximos da gente. Só que a gente ainda é mal avisado, mal acostumado. A gente utiliza, às vezes, das prerrogativas, porque a gente não precisa de mostrar máscaras dentro de casa. Então, a gente trata o outro com casca e tudo. Sabe, aquela coisa de... O carinho já foi para o beleléu, sabe? No início era uma gostosura, né? Como diz o Divaldo. Né? No início, os tratamentos, né? Os apelidos, os animais são pequenos, né? Minha pombinha, meu passarinzinho, né? Tudo pequeno. Meu tico-ticozinho, né? Tico-tico, tudo piquititinho. Depois de 10 anos, os animais crescem. Anta, vaca, a senhora que está falando. A situação começa a complicar, porque a gente descarrega simplesmente a necessidade de continuar preservando e aprimorando as nossas relações. As máscaras vão caindo e a gente não tem mais nenhuma necessidade de ser polido, pelo menos ser polido. Então a gente vê esforço. Eu, por exemplo, sou fã das mulheres, porque as mulheres têm
Elas não aguentam, elas lutam até as últimas consequências, pelo menos a minha luta, né? Porque ela sabe da minha bronquice, uma pessoa que é bronca, então ela fica tentando, e faz, levanta cedo, faz o cafezinho, fica esperando na pontinha dos pés, né? Dá bom dia, bem. Faz até o biquinho, porque mulher adora esses trem de beijinho, não sei o quê. Você passa e nem tchum, sabe? Aquele negócio, você vê, não, estou com tempo de beber café, não. E já vai virando as costas. Ela vem, às vezes, com um paninho na mão ainda. Bem, tchau, tchau. O desejo da despedida no portão, sabe que a despedida romântica no portão, que acontecia no tempo do namoro, que acontecia no início do casamento, acontecia, o beijinho no portão, então tchau, bem, fica com Deus, vai com Deus e tal, e dá o beijinho. Mulher adora esses trem, principalmente se tiver uma vizinha olhando, aí quer mesmo. Aí que ela quer. Mas o bronco vira as costas, não levanta a cabeça para colher coisas mais substanciais quanto ao espírito, quanto aos sentimentos, quanto ao refino dos sentimentos. Aí vira as costas e sai pisando duro, e a mulher fica, coitada, desenxabida no portão, olhando ao longe, assim, não é possível que foi embora sem aproveitar, Eu sempre gosto de avisar, porque é o seguinte, tem sempre alguém que mora do lado, grande, atende pelo nome de Ricardo, que quando vê uma pessoa assim, né, desconsolada, adora consolar, adora elogiar, e numa dessas, você pode desestruturar um projeto reencarnatório, porque você não foi capaz de levantar os olhos e descobrir que a vida é tudo aquilo que você é capaz de plantar e colher ao longo da sua história. Tudo aquilo. Ontem eu estava preparando esse tema e eu pensei, gente, eu preciso de um exemplo palpável e que seja pelo menos de mais conhecimento para o pessoal. Aí eu, coincidentemente, na internet, peguei um ponto lá e estava um filme, que vocês devem conhecer, porque esse filme passava na sessão da tarde, né, quase todo dia. O filme chama-se O Feitiço do Tempo. É um dos filmes que eu não dou conta de começar e não assistir até o final. Pode estar fazendo o que for. Eu vi ele na televisão, eu paro e assisto. Eu pego de onde que tiver. Vocês conhecem O Feitiço do Tempo? Bill Murray, Andy McDowell, esses dois. Sabe aquele negócio, eu vou lembrar vocês do filme, eu não garanto contar todo o filme, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, O Feitiço do Tempo é um cara que é repórter do tempo, que vai fazer cobertura do Dia da Marmota, numa cidadezinha do interior norte-americano, e o cara é chato, o cara é um chato de galocha, vocês conhecem chato de galocha? O cara é bruto, o cara é um imbecil de marca maior, o cara é um tapado, um canalha, tudo quanto é tipo de... O cara é nem do estômago para baixo, ele é apenas cascão lá ainda do pé de cavalo, literalmente. Ele é bruto, ele é intragável, ele é incapaz de falar alguma coisa boa para um ser humano que passa na sua vida. E ele vai para lá e começa a acontecer um fenômeno com ele extraordinário, que é, para nós aqui espíritas, a gente entende fácil porque é o seguinte, ali é para nós uma simulação de reencarnação. Todos os dias ele passa a viver o mesmo dia, todos os dias. Ele acorda de manhã, 6 horas da manhã, está tocando a mesma música, a mesma mensagem, o mesmo negócio, e ele acorda e vê que é o mesmo dia. Só que ele lembra, e ninguém lembra.
E ele vive o mesmo dia repetido. E aí você começa a perceber o seguinte: o cara é chato, o cara é bronco, o cara não percebe o outro, ele é incapaz de ser empático com o ser humano, ele é aqueles indivíduos intragáveis. E ele vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, e ele começa a perceber que isso está acontecendo, e ele começa a não ligar mais para a coisa. E aí ele se mata, ele rouba, ele faz, e acontece tudo que é coisa negativa, ele faz, porque ele fala, eu não vou morrer mesmo. Então, no outro dia, ele acorda exatamente do mesmo jeito, 6 horas da manhã. Até que ele começa a perceber o seguinte, ele começa a perceber isso que nós estamos vendo na mensagem hoje. Ele começa a aprender a levantar o olhar. Ele começa a aprender que, quando ele é bom com as pessoas, o mundo passa a ficar muito melhor com ele. E ele passa a aprender a ficar feliz com o bem que ele faz para o outro. E ele passa, então, a ajudar todas as pessoas que faziam ele se irritar. Agora ele já não se irrita mais, agora ele exatamente age como um ser humano, benfeitor da humanidade, que ama incondicionalmente, que tem compromissos afetivos sérios, começa a desenvolver sentimentos, passa a conhecer todas as figuras da cidade, passa a andar longe para ajudar as figuras da cidade, e passa a ser um ser humano amado e adorado por todo mundo do pedaço. E aí, obviamente, ele descobre o quanto é bom ser bom. E quando você descobre o quanto é bom ser bom, não tem volta mais. Não tem volta. Aí você percebe o tanto de tempo que você perdeu, o tanto de ruim que era a vida, o tanto que não tinha sentido nenhum viver da forma que você vivia. E ele aprende a colher os frutos que ele planta. E aí você percebe claramente que o filme, simbolicamente, é exatamente a nossa história de vida. Quantas encarnações a gente ainda terá que vivenciar sendo chatos, broncos, irritantes, irritados pelo convívio com as pessoas. Quanto tempo ainda viveremos olhando para determinadas pessoas e se sentindo o máximo perto delas e olhando e falando, coitadas, ainda acha que está abafando uma pobre coitada, um pobre coitado desse. Quanto tempo você ainda vai levar reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, nesse ciclo de vida mesquinha, nesse círculo de vida completamente sem sentido, sem aproveitar os frutos que você pode colher a partir do desenvolvimento de uma espiritualidade ativa, de uma espiritualidade que você é capaz de chegar aos píncaros dos sentimentos mais puros. Aí então ele descobre que ama profundamente. Eu estou podendo fazer esse spoiler de todo tamanho aqui, porque o filme é muito antigo, né? O filme é da década de 80, se não me engano, ou de 70. E na hora que vocês chegarem em casa, mesmo que vocês tenham pego todo esse spoiler, vocês vão adorar o filme. Vale a pena assistir, vale a pena pegar e você perceber como que os processos reencarnatórios na nossa vida são pacientes, sabe? Eu fico imaginando a paciência que tem um amigo espiritual elevadíssimo que cuida das nossas reencarnações, dos nossos projetos evolutivos, a partir exatamente da nossa incapacidade de perceber o quanto a gente ainda é capaz
de não plantar, de aguentar essa vidinha medíocre, de aguentar essa vidinha sem agir, sem levantar a cabeça, sem partir para a colheita daquilo que nós, pelo menos, podemos dizer que nos faz um pouco mais felizes. Aquilo que a gente vai perceber que vale a pena. Que tipo de mensagem, então, a gente está dando para o mundo? Qual é a mensagem que eu estou passando para o mundo? O que as pessoas sentem na hora que me veem? As pessoas que te encontram no seu cotidiano, ao afastarem-se de você depois, o que você deixou como marca na vida dessas pessoas? Essa pessoa poderá dizer que ela está mais feliz do que estaria se não estivesse com você naqueles instantes? Pensa, quanto que você é capaz de construir nisso? Aí, a análise que você faz é, como é que eu aprendo, Zé? Como é que eu aprendo a fazer fazer esse plantio? E como é que eu aprendo a olhar para cima, ver que está na hora de colher e colher o que eu mereço colher? Quando? Treine, todo dia. O que é que você ouve? Faça essa perguntinha. O que é que você ouve? O que é que você anda ouvindo? O que é que te atrai a atenção? O que é que te atrai a atenção? Você gosta de ouvir música clássica? Você gosta de ouvir sertanejo universitário, funk? Você gosta de ouvir maledicência? Não pode escutar alguém conversando, você já chega, já vai chegando. E às vezes até entra, vocês estão falando de fulano? É. Ah, menino, não te conto nada. Que mensagem você está passando para o mundo? Que mensagem você passa para o mundo? O que você ouve? O que é que você quer ouvir? O que é que você vê? O que é que você vê na vida? Onde está direcionado o seu olhar? Para onde está direcionado o seu olhar? Você vê só coisas negativas em volta de você? Quem você vê ao seu lado? Só gente ruim? Essa perguntinha é boa. Você só olha para... Nossa Senhora, e vem. Nossa, não aguento essa pessoa, Deus me livre. Nossa, só de ver eu já começo a tremer de raiva. Não aguento, não tolero. Não, dá licença, eu vou sair. Quem você vê ao lado? Lembre-se, quando você vê em volta de você, isso não pode sair do nosso consciente, não. Tudo que você vê em volta de você, você só vê aquilo que transborda o seu coração. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é Jesus que falou. Os olhos veem o que transborda o coração. Os ouvidos ouvem o que transborda o coração. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde que está o seu tesouro? Que tipo de tesouro você tem na vida? Que tipo de planta você está cultivando na sua vida? Essa é a história. E não adianta a gente pensar aqui, nessa vidinha, né? De encarna, desencarna, levanta, dorme, vai, encarna, dorme, sabe? Parecendo que esse filminho de Chora e Funga, vocês conhecem filme de Chora e Funga? Eu que classifiquei. Filme de Chora e Funga é aqueles filminhos que manjado, sabe? Aqueles roteiros antigos. Já começa o roteiro, a pessoa, os dois brigando, porque tem que começar brigando. Porque depois que briga, aí então um começa a prestar atenção no outro e fala, dá uma chance. E aí os dois começam e tal, aí engrena. Aí depois que engrena, aí tem um momento que é de felicidade total, né? Ai,
vamos sair, e sai, e no outro dia vai para a praia e joga pauzinho para o cachorro buscar, e o cachorro vai e volta, e ri que rola, é aquela maravilha, né? Sai dali, vai para o parque de diversões, olha o estereótipo das diversões. Porque a pessoa acha que divertir é só isso, vamos para a praia jogar pauzinho para o cachorro buscar. E aí o cachorro vai e volta para cá, e sai dali, e vai para o parque de diversões, e anda igual um desembestado naqueles trem de zzz, né? Você sai, fica tonto, ri, que rola, aí entra nas cabines de tirar foto, faz chifrinho um no outro, né? Vai comer hot dog, pinga na camisa, aí você fica esperando, que geralmente é a mulher que, né, vai dar uma de maternal, né? Aí vem com o dedinho suave, pega, e dependendo do tipo de lambida, nossa senhora, já são códigos. Leva para casa, entrega na casa, a pessoa sobe, abre a porta, fecha a porta e fica na pontinha dos pés atrás da porta. Oh, achei a minha alma gêmea, que vai depois de um mês descobrir que é a alma genuflexa no pecado, ou alma que se transforma em algema. Que esse negócio de alma gêmea é conversa que a gente aprendeu a, né, colocar isso como se fosse uma coisa poética, até que vai, como poesia vai, mas não tem nada de alma gêmea, nenhuma alma foi criada desse jeito. A gente encontra afinidades e não afinidades em todo lugar. Aí a pessoa vai, aí no outro dia já complica tudo, alguma notícia ruim acontece e os dois brigam, vai um para um canto, outro para o outro. E aí a gente fala, nossa, que trem ruim, nem estava tão bom. E aí é a hora do chora e funga. Né? Você vê no cinema, só o chuif, lembra de chuif, do tio Patinhas? Chuif, sniff, você escuta no cinema. Aí até que vem uma pessoa, né, inspiradésima e dá aquela mensagem que nem livro de autoajuda é capaz de dar assim tão evoluído. A pessoa vira, corre atrás dela, não desista, não deixe ela escapar de você. E aí, última cena do filme, ele desembestado correndo na cidade, para onde ela foi? É sempre para um aeroporto, para a rodoviária, para a estação de trem, e aí a pessoa chega, vai lá, pula, muro, não sei o quê, faz o diabo a quatro, e não deixa. Fulana! Né? E corre um para o outro, abraça, beija, e todo mundo bate palma. Eu falei, gente, você é pobre demais. Eu já começo a pensar que o seguinte, diversão para mim é, às vezes, encolhidinho num sofá, lendo um livro e trocando ideias a respeito do livro, ou assistindo um programa mais criança, infantil, e se divertindo com as coisas mais bobas da vida. Para mim, o senso de diversão vai muito além do que esses estereótipos, essas coisas clichês que a vida coloca para nós, e a gente se sente e contenta-se com isso. Levanta os olhos. Às vezes, para mim, é muito mais agradável, muito mais satisfatório como espírito humano, né, sentar perto da pessoa, no hospital, enquanto a pessoa está internada fazendo um tratamento, e você ali segurando a mão, apenas. Onde todo mundo enxerga drama, você enxerga necessidade de olhar para o outro e sentir que você é capaz de cuidar. Deixa que eu cuido de você agora. Deixa que eu estou aqui velando o seu sono, pode ficar sossegado. Dorme tranquilo. Há certas experiências que valem muito mais. E, às vezes, experiências que podem chegar ao hilário, mas que são colheitas riquíssimas da vida cotidiana de um ser humano que está tentando buscar, né, colher os frutos, não só do estômago para baixo, mas do coração para cima.
Eu me lembro com riqueza de detalhes as experiências que eu tive com minha esposa nos nascimentos do nosso filho. Eu só passei por uma experiência que aparentemente foi dramática, mas depois de umas 2 horas, já estava todo mundo rindo e curtindo aquilo ali, mas com uma grandeza, uma coisa que foi para os nossos álbuns, foi para os nossos assuntos cotidianos de toda vez que junta a família inteira, a gente tem que tocar naquele assunto e todo mundo pede, ô Zé, conta aí um negócio. Eu sou obrigado a contar, porque foi quando nasceu o meu primeiro filho. O Panaca aqui não estava acostumado, nunca tinha dormido em hospital, dirá como companhia, para fazer alguma coisa. E minha esposa era cesariana, foi cesariana, 3h30 da manhã, eu dormindo, a sono solto, e ela, bem, e eu acordei e falei, nossa, primeiro eu tive que me situar, eu estou no hospital. Tinha só uma luzinha fraca no banheiro acesa, e eu falei, o que aconteceu? Algum problema? Eu falei, não, eu acho que agora eu vou fazer xixi. Pega a comadre para mim, eu falei assim, e onde que ela está? Eu não sabia o que era uma comadre. Quando ela me apresenta a comadre, eu falei, bem, deve estar no banheiro. Eu falei assim, ué, mas o que ela está fazendo no banheiro? Eu pensava que era alguma comadre. E ela, bem, comadre é um negócio para a gente fazer xixi. Está aí no banheiro. E eu achei. E eu levantei-me com meia, sabe aquelas meias de nylon azul marinho? Num chão do Hospital São Judas Tadeu, enceradíssimo, que ele escorregava só de pensar. E eu trouxe a comadre, pensando, nossa, vai ser benfeitor desse tanto. Eu estou ajudando o amor da minha vida, está aqui. Botei lá e fiquei esperando, quase dormi de novo. E ela falou, está pronto, bem. Eu falei, nossa. E eu tiro. Pensa numa coisa cheia. Histórias da vida de um ser humano que, quando a gente conta, a gente percebe o valor que isso tem para aglutinar seres humanos. São histórias de uma vida. E aí, quando o Panaca aqui dá conta de equilibrar e dá o primeiro passo, o pé escorrega. Numa tentativa hercúlea de sustentar com o outro pé, ele também escorrega para o outro lado. E eu pensei, vai cair. E quando, nesse vai cair, não vai cair, eu falei assim, você sabe de uma coisa? Joguei lá na sala de espera, 3h30 da manhã, eu acordei o hospital inteiro. A gente contou essa história para os meus meninos quando eles eram pequenos, e toda reunião de família falou, pai, conta aquela da comadre. E é isso que acontece, é riso, descontração, alegria, pontos da vida da gente que ninguém dá valor, mas que é isso que vai fazer você colher algo que está muito acima daquilo que é apenas a preocupação do estômago para baixo. É vida, vida que pulsa, vida que experiencia. São esses detalhes que aglutina, que dá tecido à malha que nos sustenta a vida. É assim que a gente constrói uma relação afetiva que vale a pena corrigir, vale a pena consertar quando desanda. Vale a pena correr atrás. Não estereótipos de correr no aeroporto. Antes de ir para o aeroporto, você corre atrás, você compreende, e o seu modo de entender a espiritualidade
vai ampliando-se cada vez mais e você vai percebendo cada vez mais que é mais acima. É a capacidade que você tem de sentir, é a capacidade que você tem de aprimorar, é a capacidade que você tem de cuidar, é a capacidade que você tem de ser um ser humano pleno, sem fazer coisas mirabolantes, apenas detalhes da vida, detalhes que fazem parte. Se você toca algum instrumento, reúna a turma, toque, mostre a sua sensibilidade, amplie a capacidade de ser um ser humano com significados cada vez mais profundos. E aí a gente faz essa trajetória muito mais fácil, ao invés de ficar olhando só do umbigo para baixo, do estômago para baixo, preocupado com sobrevivência. A gente depois tem coisas para se lembrar, histórias para contar, dizer do fundo do coração que a gente conseguiu ultrapassar todos os limites, todos os percalços, todos os dramas da nossa vida. É por isso que eu sempre falo para o pessoal assim, ó, sabe quando a relação fica capenga e a gente percebe que, nossa, nada dá certo? Nós ainda somos da geração que conserta as coisas. Vai ver fotos, vai ver as lembranças, vai ver aquilo que ficou no passado, vai ver o álbum de fotografias e você vai perceber por que você está junto com aquela família, por que você reencarnou e tem exatamente compromissos com aquela família. É assim que a gente vai entendendo e vai buscando forças, vai buscando cada vez mais uma fé que se manifesta na confiança, na certeza que a gente é capaz de sair do terra a terra e construir uma vida cada vez mais espiritualizada, mais espiritualizada, mais espiritualizada. E até que a gente, na hora de desencarnar e chegar no mundo espiritual, vai estar assim de gente para sentar em volta de você e falar, conta como foi. E você contará com riquezas de detalhes, e quando acabar de contar, todo mundo vai fazer exatamente aquilo que os bons entrevistados dos programas de entrevista fazem. Acabou, já. Então, vamos para casa e vamos pensar nisso. Levanta os olhos, olha para cima, e das menores coisas, das piores coisas, dos maiores dramas, entendamos que nós podemos colher grandes frutos espirituais para a nossa vida. Obrigado, valeu demais.